Olá, irmãos amados e preciosos, amigos, ouvintes, agradecemos muito ao Senhor por Ele mais uma vez nos conceder esse grande privilégio de estarmos juntos em mais esta programação do Semente de Vida. Estamos aí já há bastante tempo tratando com vocês acerca desse tema tão vital que é o batismo com o precioso Espírito Santo de Deus. E nas últimas programações eu tenho mostrado a vocês que sem este precioso Espírito Santo de Deus nós perecemos. Ou seja, vamos perder tudo. Por mais que nós sejamos bons, por mais que nós sejamos leais, sem o Espírito Santo, diz o mensageiro desta era, que nós perdemos tudo. E nas últimas programações eu estive movido pelo Espírito, vos mostrando o que aguarda esta humanidade decadente, este mundo que está tão envolvido no pecado e, como diz o mensageiro desta era, depois que o Senhor envia sua maravilhosa graça, não resta outra coisa a não ser o juízo, a não ser os julgamentos de Deus que estarão caindo por sobre a face dessa terra. Me recordo também, nas programações passadas, de ler para vocês uma das profecias que está tão à mão para se cumprir, dentre tantas outras que têm se cumprido nesta hora, está prestes a tomar lugar, que foi a cidade de Los Angeles, a Califórnia, se afundando no mais profundo do mar. E nós sabemos que a ciência hoje, com o passar do tempo, sabe que a qualquer momento isto pode acontecer, pois há uma tremenda cavidade e que eles nem mesmo sabem por que ela ainda não se desprendeu, porque eles creem que haverá um grande terremoto e que ela vai se desprender apenas e vai se tornar uma ilha. Mas nós temos uma profecia de que ela vai se deslizar para o mais profundo do mar. E com isso nós sabemos que haverá um abalo, o mundo será abalado. Em outras mensagens, o mensageiro também nos adverte deste tremor de terra que ele fará em uma tão grande escala e que este mundo amaldiçoado pelo pecado vai ser flagelado pelos juízos que estarão caindo por sobre a face desta terra. E na programação passada eu estive também vos dizendo que nós estamos à mão da abertura do sexto selo. E eu quero meditar um pouquinho com vocês aqui, dentro desse tema, e com isso mostrando que a única forma pela qual você tem como escapar de todas estas coisas terríveis que estarão tomando lugar por sobre a face da terra é no aprisco do Senhor. Ali é o único lugar que você estará verdadeiramente seguro. Quando nós falamos de aprisco, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus Cristo. A única forma pela qual você pode estar
verdadeiramente seguro e guardado de todo o juízo que estará caindo por sobre a face dessa terra é estando em Cristo. E vimos como é que nós fazemos para entrarmos em Cristo. Isso está em 1 Coríntios 12, por um Espírito somos todos batizados num corpo, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. É o corpo da sua noiva, o qual ele é o cabeça deste corpo. Então eu quero ler com vocês, sendo que estamos tão à mão da abertura deste sexto selo, eu quero ver com vocês aqui em Apocalipse, no capítulo 6, que se refere à abertura destes selos e também da abertura deste sexto selo, diz assim no versículo 12: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então aqui está esta porção da Escritura que está prestes a tomar lugar. E nós sabemos que quando estas coisas estiverem tomando lugar, Deus já terá tirado aqueles que têm a sua marca, aqueles que têm o seu selo, ou seja, aqueles que estão batizados com o seu precioso Espírito Santo. Eu gosto muito, estou sempre me referindo aqui dentro da mensagem o sinal, e aqui no parágrafo 232, nós encontramos um mensageiro de Deus que nos foi enviado antes deste grande e terrível dia do Senhor, com uma mensagem. E a mensagem mais sobressalente de todo o seu ministério, excetuando as comissões diretas de Deus, as 7 eras da igreja, os 7 selos, ele se refere a ela como a mensagem mais sobressalente. E ele diz assim: vemos os grandes sinais do tempo do fim por sobre a terra. E sabemos que eles estão corretos. E ele diz assim: eu tenho esperado por muito tempo para dar a vocês esta mensagem. Que mensagem é esta? O sinal, o batismo com o Espírito Santo. E vocês têm podido ver os sinais do fim do tempo. Eu tenho pregado a vocês, tenho mostrado a vocês
tudo que Cristo disse. E nós estamos verdadeiramente no tempo do fim. E ele chega mesmo a dizer: não vejo nada que resta, a não ser a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Ele nos conta de uma ocasião em que ele estava lendo um artigo referente àquele ataque repentino a Pearl Harbor. Ou seja, aquele ataque que foi feito a esta cidade aonde estavam aqueles combatentes americanos. E aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já haviam sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas, como sempre, a parte triste da história é que eles simplesmente ignoraram toda e qualquer advertência. Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo, estava carregando os seus navios com munições. Enfim, havia essa ameaça no ar. Se ela é verdadeira ou não, o melhor que eu deveria fazer é estar em alerta, em prontidão. Se não for, melhor, mas se for, eu estou preparado, aguardando para não ser pego de surpresa. Eles estavam na iminente linha de invasão, mas eles ignoraram aquilo. E não é esta exatamente a mesma coisa que está acontecendo nesta hora, em que a igreja, ela está verdadeiramente, sem sombra de dúvida alguma, pela palavra, pelos profetas, enfim, ela está em linha dos julgamentos de Deus que estarão caindo por sobre a face desta terra. Mas o que está acontecendo? Eles estão ignorando, estão simplesmente distraídos e não fazem caso. E mal sabem que esta hora pode apanhá-los de surpresa. Dizem que, quando isto se espalhou ali ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, eles simplesmente riram disso e disseram: "Oh, bobagem, vocês são agoeiros, apavorados, tudo que vocês pensam em problemas." E, naquela noite, aquele grande ataque, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam num baile, numa grande festa. Não importava o quanto eles tentassem avisar, que os japoneses estavam sorrateiramente trabalhando para apanhá-los. E você sabe
que o elemento surpresa. Um boletim havia anunciado pelo rádio que os japoneses estavam a caminho. Havia uma grande frota de navios que estava vindo naquela direção. Mas eles diziam, bobagem, bobagem. Nós não acreditamos em tais coisas como estas. E encontramos que, chegando perto do anoitecer, ao invés deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam se arrumando nos seus vestidos de gala e estavam descendo para aquela grande festa de jubileu. Os oficiais do exército estavam muito ocupados escrevendo suas licenças para que todos os soldados pudessem participar desta festa, desta grande festa, trazendo suas melhores cervejas, seus vinhos e coisas para a festa. E durante o tempo, a frota japonesa estava a caminho e eles falharam em ouvir o aviso, em dar atenção àquela voz de advertência. E assim, quando o sol se pôs, todos eles estavam reunidos para aquela grande festa. E eles, quem sabe, tocaram no assunto. Olha, estão dizendo aí algo acerca da frota japonesa que está vindo na nossa direção. E quem sabe uma moça jovem, tola, se jogou ali e disse, vocês estragam prazeres. Não se tocaram que nós estamos aqui para nos divertir. Não estamos aqui para falar de guerra. Se não é exatamente desta maneira que o mundo se encontra hoje com relação à vinda de nosso Senhor. Vocês aí são antiquados, vocês são atrasados. O que faz vocês se vestirem desta forma, agirem e fazerem as coisas que vocês estão fazendo? Nós estamos esperando. Nós estamos aguardando pela vinda, pela aparição do Senhor Jesus Cristo, porque há algo no ar. Há uma mensagem de advertência do Espírito Santo que nos diz que a vinda do Senhor Jesus está verdadeiramente à mão. Mas o baile continuou. Dizem que em algum momento, durante a noite, eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, tiraram as suas roupas e colocaram-a em um carro aberto, vestindo apenas suas roupas íntimas e desceram a rua com ela, se divertindo muito. E durante todo este tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, estavam avançando e na manhã seguinte, aqueles soldados estavam tão sonolentos, estavam tão cabisbaixo devido àquela grande festa de bebedeira, que eles foram pegos dormindo em seus postos de trabalho. Eu temo que seja desta maneira na vinda do Senhor. A igreja está tão envolvida, está tão embebida com os cuidados deste mundo, a ponto de estar adormecida no seu posto de dever, da vinda do Senhor. Em seguida, sobre aquela cidade, sobrevieram aviões e houve um grande bombardeiro e eles derribaram aquela cidade até o pó. Por quê? Eles não deram caso, não fizeram caso, não deram ouvidos aos avisos de advertência. E se você não presta atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta, é o julgamento. Se já houve um tempo, queridos irmãos, preciosos amigos e ouvintes, em que este mundo tem chegado ao seu mais baixo estado de imoralidade.
O Evangelho tem sido pregado de costa a costa, sinais, prodígios e maravilhas, milagres têm sido feitos. As pessoas continuam em suas folias, continuam em suas bebedeiras, continuam ignorando, continuam zombando, e Deus está cumprindo escrituras após escrituras nesta hora em que nós estamos vivendo. Deus nos tem enviado um profeta com uma mensagem que percursa o seu retorno, que percursa a sua segunda vinda e que nos adverte desta hora terrível em que nós estamos vivendo. A qualquer momento pode ser, a qualquer momento pode acontecer. Você sabia que este evangelho restaurado tem sido pregado em toda parte do mundo? Lembrando que Jesus nos disse que quando esse evangelho fosse pregado em todas as partes do mundo, ele retornaria para apanhar a sua noiva e levá-la à glória com ele. O que nós precisamos hoje, diz o mensageiro desta era, são de púlpitos, são de profetas do Senhor, que não tenham medo de soar os trovões dos julgamentos de Deus sobre esta geração pecadora. Estamos vivendo esta hora e o Espírito está nos advertindo e o Espírito está nos mostrando que só existe um lugar onde verdadeiramente estaremos seguros. Você não pode se livrar do pecado simplesmente apertando as mãos do pregador. Você não pode se livrar do pecado educando-se a si mesmo. Os nossos programas têm fracassado. Há apenas um remédio para o pecado, e isto é Cristo. Este é o remédio. E não Cristo através de uma confissão intelectual, mas Cristo pelo batismo do Espírito Santo para uma nova vida. Este é o único remédio para o pecado, o único remédio para a nossa nação, o único remédio para a nossa igreja, o único remédio para as pessoas nesta hora em que estamos vivendo, meus amados. Você tem se preparado a si mesmo? Isto é um assunto totalmente individual. Lembre-se que esta vinda do Senhor será tão repentina que a igreja subirá em um piscar de olhos. E nós vemos o pecado em cada canto e podemos ver a ira encoraçada de Deus prestes a cair por sobre a face desta terra. Eu penso que esta é uma hora muito apropriada para fazermos um inventário de nós mesmos. Não importa se estamos prontos ou não, o Senhor está voltando. O Senhor está retornando do mesmo jeito que Ele prometeu em sua palavra que retornaria. No tempo devido, no tempo apropriado, e nós precisamos estar prontos, meus amados e preciosos irmãos. A Bíblia diz, haverá dois no campo, eu deixarei um e levarei o outro. Haverá dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Todos que não forem com Cristo estarão debaixo da ira destes julgamentos divinos de Deus. Olha a advertência do mensageiro desta era. Por favor, não deixe isto acontecer contigo. Não importa que no tabernáculo Brana, não importa o que o tabernáculo da rocha se torne, não deixe isto acontecer com você. Seja você um servo de Cristo, não importa o que a igreja no mundo faça, seja você um servo de Cristo. Isto é uma decisão individual. Você tem que estar preparado para a vinda do Senhor. Eu tenho que estar preparado para a vinda do Senhor.
Eu estou cuidando dos meus próprios passos e é sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meus preciosos ouvintes, cuidar de seus passos. Eu cuido do meu, você cuida do seu e nós temos que estar pronto, temos que estar preparado. Nossas vestes têm que estar alva para encontrarmos o Senhor Jesus naquele glorioso dia. Deus abençoe os vossos corações e que esta advertência do precioso Espírito Santo de Deus não se aparte do seu coração. Deus vos abençoe.